Olha essa situação, se você já viveu, se você já parou para perceber que muitas pessoas, elas não têm problema com o dinheiro. Elas têm muito problema, com elas mesmas. Como assim, Paulo? O dinheiro, eu vou te dizer que ele é só um espelho, sabe? E o que ele reflete, às vezes, dói demais para encarar. A gente vai entrar a fundo nessa conversa hoje sobre dinheiro, sobre espelho, sobre sombra e algumas leis do dinheiro que são importantes demais na nossa vida. E assim, a gente não vai falar nada de planilha, apesar de eu ser economista, não é sobre vender cursos, a gente vai falar sobre leis, leis invisíveis que governam sim a relação entre a nossa consciência e a riqueza. Porque sim, né? Antes de ser matemático, o dinheiro ele é psicologia, né? Ele é comportamento, ele é identidade. E a economia é isso, né? Ela estuda os eventos, os fatos, para tentar traçar ali como que a gente pode antever os caminhos e analisar os comportamentos. E se a gente não entende isso agora, a gente pode deixar de ganhar mais, muito mais, e fica naquele ciclo de quebrado por dentro. Então, vamos falar sobre dinheiro e a forma como a gente vê ele. Eu sou o Paulo, a gente sempre está conversando sobre muitos assuntos por aqui. Então já se inscreva para esse vídeo não sumir do teu feed, tá? Pra você não perder e você fica aí grudado comigo todos os dias aqui às 7 da noite. Vou te perguntar uma coisa muito forte. Quantas vezes você chegou no fim do mês sem entender para onde foi tudo que você ganhou? Sei lá, você trabalhou, você esforçou, você até ganhou mais do que antes. Aí no final o número na conta lá continuava o mesmo, ou pior, até menor, né? Você teve que se equilibrar para tudo sair assim, no mês, fluindo tal. Isso não é falta de sorte, sabe? Não é uma coincidência, é uma lei que está operando em silêncio na nossa vida, né? Sem que a gente perceba e, aliás, sem que peça permissão. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? A maioria das pessoas passa a vida inteira achando que o problema é a quantidade, que se ganhassem mais, tudo ia resolver. Então, elas começam a correr atrás do próximo aumento, da próxima promoção, do próximo negócio. E aí continua no mesmo ciclo. Não que isso seja ruim, mas tem um detalhe, um pulo do gato que muda tudo isso. Porque o problema nunca foi o quanto entra, o problema é o que acontece depois do que entra. E aí a gente entra na primeira lei, que é a lei da escassez. Os antigos filósofos, os estoicos, o Marco Aurélio, o Epiteto, Sêneca, eles tinham uma máxima que poucos aplicam às finanças. Não é pobre quem tem pouco, é pobre quem deseja infinitamente mais, né? E eu vou até além disso, porque não se trata só de desejo, se trata de controle, né? E existe essa lei que rege a relação entre o dinheiro e a mente humana, que é a lei da escassez. E ela diz o seguinte: o dinheiro só cresce onde há controle. Sabe por quê nisso tudo? Porque o dinheiro, ele é uma energia. Energia sem direção se dispersa. Tem uma frase de uma pessoa que eu vi num podcast que ela fala: o dinheiro não aceita desaforo. E é verdade, gente, é verdade, né? O dinheiro, ele é uma energia. Então pensa numa mangueira de jardim. Se você abre ela sem segurar, a água vai para todo lado, molha tudo, molha você, serve para nada. Mas se você coloca o dedo na ponta, aquela mesma água vira um jato muito preciso, que corta, que alcança muito longe, que tem força. Então, os seus gastos aí sem limite é essa mangueira aberta. E eu não tô falando de privação, eu tô falando, eu tô falando de ali de viver contando centavinho, não. Isso é intenção, de consciência, de dizer ao seu dinheiro: eu sei até onde você vai. Sabe aquilo de viver dois patamares abaixo? Na economia tem muito essa lei. A gente sempre tem que viver dois patamares abaixo do que o nosso padrão de quando a gente ganha. Ah, então eu vou ter que me sufocar assim tal. É, o máximo assim. Porque orçamento não é uma prisão.
O orçamento é uma liberdade, sabe? Quando você tem ali um endereço. Aí a segunda lei que a gente aprende, tem uma imagem que eu carrego comigo há muito tempo, que é a lei da semeadura. Um agricultor, ele estava caminhando ali num campo vazio de madrugada, com as mãos cheias de semente. Ninguém vê, não tem câmera, não tem aplausos, só ele e a terra. E a fé que o que ele planta agora vai alimentar alguém no futuro. Essa é a mentalidade do rico. A lei da semeadura. Ela não é nova, ela tá lá nos provérbios bíblicos, nos ensinamentos budistas, na filosofia hermética, na própria natureza. Tudo que existe foi plantado antes de ser colhido. E o princípio financeiro que ela carrega é muito simples, mas muito devastador também para quem não pratica. Eu era o tipo de pessoa na vida que eu queria colher, 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 eu não queria plantar. Porque parte do que você ganha não é sua para gastar, é sua para plantar. O George Clason escreveu isso em 1926, no livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, qual eu tenho ele aqui. Esse aqui. Opa, destruindo tudo, mas é este aqui, um livro poderosérrimo. E aí o que acontece? É a lição central, que era uma só. Pague-se primeiro antes do aluguel, antes da conta, antes do prazer. Você vai plantar uma semente para si mesmo. Isso não é um egoísmo, é uma estratégia espiritual. Por quê? O campo não semeia. O campo que você não semeia, não colhe. Simples assim. E um erro que muita gente comete é esperar sobrar para investir. Mas nunca sobra. Nunca vai sobrar porque os gastos sempre vão encontrar um jeito de preencher o que está disponível. E isso leva a gente à lei que mais assusta as pessoas, quando elas entendem de verdade. E aí entra a próxima lei, que é a lei de Parkinson. Cyril Northup Parkinson era um historiador britânico. E aí, em 1955, ele escreveu algo que parecia sobre burocracia, mas que, na verdade, ele descrevia muito a alma humana com uma precisão perfeita. Ele falava: o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Quando aplica isso ao dinheiro, a gente coloca isso no dinheiro, essa lei ela vira um poder tamanho, porque os gastos sempre crescem até se igualar à sua renda. Eu vou te explicar. Você ganhou 2.000 e achava que faltava dinheiro. Passou a ganhar 5.000 e ainda falta dinheiro. Agora são 10.000, o sentimento é o mesmo. Porque como que isso é possível? Eu tive contato uma vez com um médico, o médico ganha bem, né? Hoje no Brasil, se ele souber administrar a tua carreira, ele ganha bem. Aí ele falava assim, não, mas eu não tenho dinheiro pra nada. Não tenho dinheiro pra nada, vocês entendem? Porque o dinheiro dele estava investido em consórcio não, em empréstimos, era casa nova, tal. Eu não tinha nada investido. Ganhava bem, dava pra fazer uma renda ali anual, não tinha nada investido. Ou seja, não é o quanto que você ganha, mas é o que você tem e quanto você multiplica aquilo que te faz quem tu é. Que muda isso. Então, porque não é o número que muda o comportamento, é a identidade que você carrega sobre o dinheiro. O Jung vai dizer que existe dentro de você um arquétipo, né, uma força inconsciente que define como que você se relaciona com toda essa abundância. O Freud, ele vai chamar isso de compulsão de repetição. Os estoicos vão chamar isso de falta de autodomínio. E eu vou chamar de programa mental não atualizado, porque enquanto você não reescreve esse programa, pode ganhar o triplo, pode ganhar o dobro, o ciclo vai se repetir. Porque a lei máxima na psicologia é aquilo que não é curado é manifestado. Ou seja, aquilo que você não trata em você, a sua sombra, o seu medo, a sua escassez, não muda essa crença, você vai atrair na sua vida.
É um espelho, é uma sombra. Aquilo que não é curado é manifestado. E aí a lei de Parkinson não é sobre quantidade, é sobre a consciência do merecimento. E o antídoto é simples: entender isso. E aí, não é difícil de praticar e é fácil. Quando a sua renda aumenta, os seus investimentos crescem proporcionalmente. Os seus gastos não. Os seus gastos não podem crescer de acordo com que a sua renda aumenta. Aí a gente já acha e já entra no ai, tá na hora de mudar de casa, tá na hora. Não. Tá na hora de comprar um carro novo. Não, segura o breque aí, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje a gente tem que viver sempre uns 2, 3 padrões abaixo do que o que a gente ganha. Não dá para viver na corda bamba. E aí, a próxima lei é a lei dos juros compostos. O Albert Einstein, e há quem questione se foi mesmo ele que teria chamado os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, independente de quem disse, falou, a frase é muito forte. A lei dos juros compostos. É a prova matemática de que o tempo é o ativo mais valioso que existe. Mais que dinheiro. Tempo vale muito. O teu tempo vale muito. Isso é mais que talento, mais que conexões. Porque ela vai operar assim. Você não ganha juros sobre o que você investiu. Você ganha juros sobre os juros. E aí o crescimento para de ser uma linha reta e vira uma curva exponencial. Né? Ela é devagar no começo, mas ela é absurda no final. E aqui está o ponto que pouca gente fala. Essa lei não trabalha para quem espera o momento certo. Ela trabalha para quem começa agora, com pouco, com o que tem. Então, R$ 200 por mês durante 30 anos, com uma rentabilidade moderada ali, num CDB e tal, pode render, se transformar em mais de 500 mil. Não é por mágica, mas é o tempo de consistência. Sabe o que isso tem de espiritual? É a mesma lei que rege o crescimento da consciência. Cada dia que você estuda, cada dia que você pratica, cada dia que você se disciplina, os juros acumulam. E um dia você vai olhar para trás e aí você não reconhece mais a versão de quem você foi. Então, dinheiro e consciência, eles crescem da mesma forma, devagar, depois de uma vez. A próxima lei é a lei da diversificação. Né? Os navegadores portugueses, eles tinham um ditado que foi se perdendo ao longo do tempo, mas é muito importante. Nunca colocavam toda a carga num único navio. Não era nenhuma superstição, era uma sabedoria de quem já perdeu tudo numa única tempestade. E a lei da diversificação é essa sabedoria que pode ser aplicada ao nosso patrimônio. Não é porque você é uma pessoa covarde, mas porque você é inteligente o suficiente para saber que o futuro é de natureza imprevisível. Então não conte todas as favas num único trabalho, num único concurso, num único ovo da galinha. Não conte todas as favas num único lugar. Ah, então quer dizer que eu não posso ter meta de. Não, não é sobre isso. O ponto que eu estou dizendo aqui é para você ter sempre em mente que o universo e a natureza é imprevisível. Pode acontecer N tragédias. N tragédias. E vai acontecer. Infelizmente, isso não tem como calcular. Não tem como. Então, saia desse vídeo sabendo que eu preciso ter um fundo de emergência. Eu vou começar com 50, eu vou começar com 20. Eu não sei o futuro amanhã. É imprevisível. Então, qualquer R$ 500 ali, R$ 1.000 num fundo de emergência, né? Nós estamos falando da troca do universo. O dinheiro é a troca do universo. Você pode ter dois caminhos: culpar o capitalismo por sistema ser assim
E aí brigar com políticos e tal, ficar nesse sistema, nessa corrida de rabos sobre quem tá certo, quem tá errado, ou proteger o teu patrimônio, o teu dinheiro. Mas sem entrar em esfera política, mas entrando numa esfera energética, de lei de semeadura. Lembra? Olha a diferença. A gente sai dessa visão tal para entrar numa outra esfera, que é o dinheiro, como o nosso bem material de construir a minha riqueza. Então isso é muito importante. O filósofo Heráclito, ele dizia que nada é permanente, exceto a mudança. E aí a gente vai entendendo mais ainda que isso é muito importante. O que sobe, desce. O que parece renasce. O que parece sólido evapora. Nada é estático nesse universo. Não existe previsibilidade no universo. Não existe nada estático. O universo é mudança. Mudança o tempo inteiro. Você pode não estar mudando de trabalho, mas você vai estar mudando a tua opinião sobre o que você acha. Você vai estar mudando a sua aparência, você vai estar ficando mais. A sua pele vai estar ficando mais. Com a idade, né? Ela vai ficando mais velha. É lei da vida. Tanto de gente que tenta parecer rejuvenescido cada vez mais. Porque não aceita o tempo. Você pode sim ter uma aparência jovial, sim aceitar a juventude, mas também eu preciso exaltar que o meu corpo está ficando velho. Isso é a lei do universo. Não tem como fugir disso. Então, diversificar não é apostar tudo ao mesmo tempo sem estratégia. É fazer que, quando uma parte do seu patrimônio sofre, outra parte sustenta. Então, não vamos falar agora de conhecimento econômico aqui. É ação, é renda fixa, é fundo imobiliário, é reserva de emergência, é ativos reais. Então, cada camada tem uma função. Não sei sobre isso, Paulo. Meia hora por dia estudando no YouTube. Tem N pessoal que explica. Então, perfeito, já tem ali um sentido. Então, cada função protege uma dimensão do seu dinheiro. Nenhum ser humano saudável se apoia em uma única fonte de energia. Isso é muito importante que você saia desse vídeo sobre isso. É muito importante. E óbvio que com o dinheiro também isso não seria diferente. E aí eu te pergunto agora desse vídeo sobre essas 5 leis, que não é só sobre o dinheiro. Elas são sobre você, né? Sobre a sua relação com limite, com controle, com paciência, com fé, com tempo, com presença, com riscos, com inteligência, com essa expansão, com o autodomínio. O Confúcio disse uma vez que quem conhece os outros é sábio e quem se conhece é iluminado. E aí eu vou acrescentar mais ainda. Quem conhece as leis que regem o universo e a vida financeira tá um passo de reescrever ali a manifestação da realidade. Porque não adianta ter mais conhecimento e não aplicar. Isso é ilusão, é um conforto intelectual, né? É um tipo de sabedoria que faz ali você se sentir evoluído enquanto não muda nada. Então a pergunta é: você entendeu as 5 leis para aplicar? E o que você vai fazer diferente a partir de agora? Comenta aqui nos comentários. Porque a riqueza não começa quando você tem mais, ela começa quando você decide aí ser diferente, tá? Então, existe uma lenda sufi que diz que o ouro não está enterrado na terra. O ouro está enterrado no hábito que a maioria não tem coragem de cultivar. E diz que o sucesso ele nasce do hábito. E aí, essas 5 leis que eu trouxe para você não é nada novidade. Aqui, ó, você pode ler aqui, você pega todas. E aí o que acontece? Elas estão ecoando no universo há muito tempo, né? E aí a grande maioria das pessoas talvez não aplica elas. Então,
pega essas leis, pega a tua realidade, porque cada pessoa tem uma realidade, aplica alguma delas na sua realidade e vai transformando, tá? Então se inscreva por aqui, tamo junto. Nossa conversa continua amanhã, às 7 da noite.